O Plano Epic é um apartamento num dos arranha-céus mais elegantes de Goiânia. Ele é um apartamento de 400 metros quadrados que a gente fez esse projeto super ousado, começando pelo hall. É um hall piso, parede, teto, todo de pedra preta, para dar esse impacto visual. A gente chega no apartamento, a gente chega nesse espaço que distribui para toda a área social. Essa área social ela é realmente o coração do apartamento. Os clientes pediam para que toda a vida acontecesse aqui e que ele propiciasse a família se encontrar sempre aqui nesse espaço. Então, a gente pensou essa área social da seguinte forma. Quando a gente tem um apartamento com a vista fantástica como essa, uma parte das pessoas acaba voltando os assentos de costa para a vista. E a gente sempre tenta pensar o apartamento com forma não, da gente ter essa vista priorizada para quem está sentado e curtindo o espaço. Então, aqui a gente tem o living, que tem toda essa parte de interlocução, aqui tem um espaço amplo, então a gente criou vários cantinhos para as vidas acontecerem, as festas acontecerem em função do tanto de janela que a gente tem nesse apartamento. A gente acabou, e o cliente gosta muito de obra de arte, acabamos optando por pendurar esse quadro aqui em frente à cortina. Ali atrás, a gente já tem a parte de home theater, que acaba tendo uma televisão que se volta para a sala inteira e tem a parte um pouco mais privativa lá. Esse apartamento que fica aqui na orla do Parque Vaca Brava, que tem vista sempre para o parque, né? Sempre vai ter essa vista fantástica. O cliente já escolheu um apartamento um pouco mais baixo para que a gente realmente tivesse a vista para a Copa das Árvores. E a gente está aqui na orla do Parque Vaca Brava, em Goiânia, no setor Bueno, uma região super nobre de Goiânia. E esse apartamento ele tem um total de 400 metros quadrados e a gente tem essa comunicação aqui de frente para a vista do estar com o jantar e o espaço gourmet, que é um dos grandes vedetes do apartamento, que é um lugar que a cliente ama estar. Com a intenção de privilegiar toda a vista do parque, durante o projeto, nós pensamos em ter o living realmente ali com a vista privilegiada, aqui o espaço de sala de jantar realmente com vista para o parque e o espaço gourmet também usufruindo dessa vista fantástica. Então, quando o cliente está em casa, ele realmente tem a possibilidade de desfrutar da vista do parque, de todos os pontos da sala, que é o lugar onde ele mais gosta de ficar. Aqui a gente tem aqui o espaço gourmet, que é um espaço que a proprietária adora receber. Ela adora quando está recebendo, fazer drink para as pessoas e tudo mais. Então a gente pensou que esse espaço não podia ser um espaço simples, tinha que ser um espaço bastante requintado no desenho dele. Então pensamos um balcão que não fosse convencional, como todo mundo costuma fazer, um prisma de mármore. Então a gente fez esse desenho, que foi bem elegante, soltou do chão esse balcão e que com essa execução perfeita da marmorizia deu realmente um refinamento muito grande ao apartamento. Além disso, todo o tratamento desse espaço foi realmente pensado para ser o fechamento da parte social do apartamento. Então a gente fez esse balcão bem lapidado no seu desenho e tratou aqui esse fundo como se fosse uma pedra bem bruta, com esses armários dourados, como se fosse um brinco de ouro dentro desse apartamento. E quando a gente chegou hoje aqui no apartamento, a gente teve uma grande surpresa, né? Que a gente estava vindo dar aquele retoque final antes da gravação. A gente se deparou com esses arranjos fabulosos que a própria proprietária do apartamento fez para receber a gente hoje, gente. Olha que coisa maravilhosa. Isso não tem preço, né? É um desbunde o trabalho que ela fez e a gente ficou super honrado e só agradecer, porque tá lindo, não estão os arranjos? Uma coisa que a gente gostou muito nesse apartamento, apesar dele ser tão amplo assim, foram os pequenos cantos que a gente foi desenvolvendo e junto com o cliente a gente foi criando gosto por esses pequenos cantinhos, né? Aqui a gente resolveu também privilegiar a parte dele de estudo e a gente fez esse escritório no meio da sala, onde ele vai ter direito à vista e num lugar bem descontraído. Então ela ficou com a parte toda da biblioteca dele aqui, que ele gosta de mostrar, e o lugar dele de estudo, com a mesa, com tudo que ele precisa. Né, o abajur, os livros, o lugar para pôr o notebook. Então isso tudo vai fazendo com que a casa vai criando mais alma, fique mais aconchegante.
nesse apartamento a gente fez essa grande marcenaria que foi camuflando também vários lugarzinhos para a cliente, como ela é muito organizada, guardar todas as suas coisas. Então a gente acabou fazendo, é quase como uma caixinha de Pandora, cada lugarzinho a gente vai descobrindo um novo armário, uma nova possibilidade, e a gente conseguiu então otimizar o espaço sem perder essa grande integração. Aqui também no meio, entre uma sala e outra, como a gente tinha esse pilar muito grande aqui, e a gente queria esse sofá generoso para a sala íntima, né, para a sala de TV, e generoso aqui também para essa vista, a gente teve que fazer esse grande móvel aqui. E esse grande móvel, como não podia deixar de ser, ele também abre. E ela pode guardar aqui uma árvore de Natal inteira, quase que montada. E assim a gente foi brincando com o apartamento inteiro. Não quero lhe falar, meu grande amor. Olha só que interessante aqui nessa sala, né? Ela está de frente aqui para o Vaca Brava, no setor Bueno aqui em Goiânia, e ela está toda voltada para o parque, mas tem especialmente essa poltrona aqui, que foi uma solicitação do nosso cliente. E ela está nessa posição especialmente para ele poder ver o pôr do sol. E olha, que eu falei assim, a gente mora aqui do lado também, eu tenho uma varanda que dá para o parque, e eu nunca sentei lá para ver o pôr do sol. E depois que ele fez essa solicitação para a gente, isso influenciou a gente também. Eu passei a ter uma poltrona e a gente toma um vinhozinho vendo o pôr do sol. O elemento-chave do apartamento e para o layout todo que a gente propôs aqui é esse tapete. Se vocês observarem, ele é todo colorido, eu acho que ele traz realmente um aconchego. Além de ser colorido, ele é todo orgânico. Foi desenho nosso, e se a gente acompanhar aqui, vocês vão ver que ele se divide em três peças diferentes. Deixa eu só mostrar então como é que é essa sala de TV. Como a gente falou e brincou, isso aqui é uma caixinha, daquelas de brinquedo que a gente vai abrindo e cada lugar tem umas pequenas surpresas. E aqui a gente tem a nossa sala de TV. Realmente é um lugarzinho para tirar o sapato e ficar à vontade. Se você quiser, a gente fecha a porta e aí pode acontecer uma festa lá e a pessoa vai estar aqui resguardada. E como não podia deixar de ser, a nossa caixinha também, e o painel e a marcenaria que vai dando continuidade em todos os lugares. Aqui eu tenho um quarto, os outros quartos ali, e aqui também, se eu quiser, eu posso entrar e ir para a parte de serviço e a cozinha, sem passar pela sala. E aqui na região dos quartos, nós tomamos uma decisão. Como nós temos aqui no apartamento o quarto do casal, que é ocupado permanentemente, e o quarto da filha, o terceiro quarto é o quarto do filho que mora fora da cidade, e um quarto de hóspedes, a gente deu uma sinalizada até para trazer um pouco de privacidade. Nós fizemos essa parede preta com esse hallzinho preto e as portas pretas, sinalizando essa área mais íntima, e o painel que vem da sala vira a porta do quarto de hóspedes, que vocês vão nos acompanhar. Chegando aqui no quarto de hóspedes, esse painel também vira guarda-roupa, ele vira o mesmo desenho do guarda-roupa, que tem toda uma continuidade, e cada um dos quartos vai ter uma personalidade do seu usuário principal. Nesse caso aqui é um quarto de hóspedes, mas é um quarto do filho que mora fora da cidade. A gente fez essa cama de casal com esse desenho do espelho circular e usamos bastante vermelho nesse quarto, que é uma cor que tanto o proprietário quanto o filho que usa esse quarto gostam muito. Então a gente fez esse quarto dentro daquele mix, que vocês sabem que a gente gosta muito de fazer, que a casa toda ter sempre a mesma vibe. Então a gente vem com os mesmos materiais, mas acrescenta um toque de vermelho por aqui. E aqui a gente tem um detalhe interessante. Como nesse quarto precisava ter uma escrivaninha e a gente queria deixar um quarto mais espaçoso para quando o filho estivesse ocupando o espaço, ele precisa às vezes trabalhar em Goiânia, a gente fez esse detalhe da escrivaninha, que se transforma em escrivaninha, e ele vem e usa para trabalhar, e quando não está trabalhando a gente tem uma circulação otimizada, e fizemos esse detalhe em toda a bancada para parecer que era um acabamento proposital. Ficou bacana o resultado, não ficou?
E olha só que interessante esse detalhe que a gente fez para esses banheiros desse apartamento. A gente tem o apartamento todo com os mesmos detalhes cromáticos, os mesmos acabamentos, a mesma pedra. E aqui a gente aproveitou para não utilizar mais o material, a gente fez todo o toalheiro em pedra e ele continua para dentro do box com esse acabamento em pedra também, onde a gente já fez a parte de porta shampoo, que a gente utilizou essa grelhinha para já escorrer toda a água e espuma do sabonete, e criamos esses ganchinhos em pedra também, que é um detalhe onde você pendura bucha, pendura escovão, todos esses touca de banho, todos esses apetrechos de banheiros. Não ficou super bacana esse detalhe, super bonito? Já o quarto da filha, a gente continua tratando com as mesmas tonalidades, mas agora de uma forma mais suave, um pouco mais romântica, né? A gente já insere um pouquinho de rosa, e aí a gente tem os mesmos materiais, os mesmos tratamentos de todo o restante da casa. Aqui tem algumas coisas interessantes também para a gente mostrar para vocês. A gente adora fazer nas bancadas essa gavetinha aqui, que serve para utilizar lápis, caderno, agendas, make-up aqui desse lado de cá. E também uma coisa que a gente sempre tem o cuidado de fazer é utilizar essas calhas, onde você já deixa as tomadas para colocar celular, notebook, e aí fica aquela fiação toda escondida. E no banheiro a mesma coisa, a gente utiliza os mesmos materiais da casa, a mesma vibe, e aqui a gente insere esse mármore já branco com um tomzinho de rosa, fundo rosado, e vai fazendo os mesmos detalhes, tá vendo? Aqui o mesmo toalheiro, que aqui como é moça, né, já tem muito mais apetrecho de cabelo e tal, a gente fez contínuo, e a farmacinha aqui como a gente fez lá no outro quarto, e um espelho um pouco mais incrementado, um pouco mais romântico nesse quarto de cá, mais uma vibe de camarim. Suíte principal do Plano Epic, né? E para o clima desse ambiente, a gente resolveu também fazer um ambiente mais aconchegante, com a luz mais intimista, e para isso também a gente lançou mão de alguns subterfúgios, né? Como essa textura e esse tijolinho preto, ébano na parede, essa grande marcenaria que quase que preenche toda essa parede, né? Percorre toda essa parede. Nesse lugar, né? Nessa parte aqui, a gente colocou o que seria a parte de make-up. E esse painel aqui, né? De madeira que divide com o closet, a gente fez esse pequeno aparador aqui para dar mais aconchego, ter aquelas pequenas miudezas que todo quarto às vezes tem. E uma das curiosidades que a gente, né, trouxe, uma curiosidade, foi esse quadro que foi pintado pelo tio do proprietário, que eu acho que ficou com tudo a ver com essa moldura dourada, antiga, nesse painel, nessa parede de tijolinho preto. Falei, aqui do lado está o quarto e aqui a gente tem um closet. Um closet já com as portas todas fechadas para organização, que a nossa cliente gosta. E aqui no final dele nós temos os dois banheiros com um box integrado ali atrás, para os dois. Então nós temos o banheiro senhor e senhora, dando privacidade e conforto. Aqui já é a parte do box. Ele fecha e a gente fez realmente ele opaco para dar privacidade para a pessoa que está usando aqui. E uma das coisas que a gente fez que gostou muito aqui nesse banheiro foi o nosso espelho. É um espelho orgânico e ele abre e aqui a gente tem aquela farmacinha para guardar as coisas que a gente não quer deixar à vista. Mas na hora que fecha a gente tem esse grande espelho orgânico aqui dentro também do banheiro. E aqui a gente tem então essa interligação. Outra coisa interessante foi a especificação desse toalheiro aqui, que é um toalheiro aquecido. Além do normal, a gente tem esse aquecido, que vai deixar sempre a toalha sequinha e quentinha para a hora do banho. Oi, e agora já está anoitecendo, a gente começou a gravar de tarde, a gente não conseguiu pegar o pôr do sol, que aqui é maravilhoso. Tá uma tarde meio chuvosa, mas a gente continua. A gente chega aqui agora na cozinha, e a cozinha, como vocês estão vendo, a gente fez questão de que tivesse essa continuidade
com a parte do espaço gourmet, para que quando estivesse aberto tudo parecesse uma coisa única. E a gente vem aqui com toda a parte de armazenamento, fornos, né, geladeira, e a gente fez essa marcenaria toda meio vintage, toda preta, para dar esse drama, né, que tem no apartamento como um todo. Eles gostam muito do preto. E a gente tem aqui a bancada, e do lado oposto, vocês vão ver que a gente tem a parte de pia, né, que tem essa cozinha, essa torneira preta super bonita, também com armário superior todo no preto, e essa iluminação, né? Muita gente a cozinha preta não fica escura. O importante é a gente ter iluminação aqui na bancada, né, que a gente consegue manusear. Vocês vão vendo que eu consigo enxergar completamente bem para lavar louça ou para fazer qualquer corte de legumes, carne por aqui. E aqui na bancada também a gente tem todo esse iluminação que me permite trabalhar na própria coifa também a gente tem iluminação, então a cozinha preta funciona super bem, porque o importante é iluminar o lugar que a gente precisa de luz. Onde a gente não precisa de luz, não é importante ter luz. Na sequência da cozinha, a gente tem um dos espaços que eu acho mais bacana aqui nesse apartamento, que são poucos apartamentos que a gente consegue fazer isso. É um louceiro super bacana, porque essa cliente ela sempre falava que ela queria ter um louceiro onde ela conseguisse organizar as coisas dela bem organizadas de forma que ela usasse, né? E ela tinha todas essas coisas e ficavam guardadas de forma que ela acabava não usando, para difícil de pegar. Então a gente tem aqui tudo organizado, tudo à mão. Aqui a gente tem também continuidade de tudo muito bem organizado para ela poder, quando precisar, estar bem disponível. Esse roupeiro que a gente tem toda a parte de roupa de cama, tudo muito bem organizado, cama, banho, nesses armários. E ainda tem uma coisa legal, que a gente passa por uma porta, que a gente vem aqui chegar de volta na sala íntima e nos quartos. No meio desse painel que percorre todo o apartamento, a gente tem essa porta camuflada, que é a porta do lavabo. Vamos conhecer? E esse lavabo a gente repete um pouco a temática do hall, ele todo na pedra preta, com esse detalhe de bancada super interessante, onde a gente aqui fez essa bancada com o metal dourado e a torneira dourada, dando essa coisa um pouco lúdica nesse lavabo, deixando ele bem glamouroso. O interessante desse projeto é que o cliente nos procurou logo que ele comprou o apartamento, lá em 2020, 2021, a gente estava de lockdown ainda, e isso nos possibilitou fazer um projeto onde ele tinha tempo de amadurecer as ideias, as propostas que a gente apresentava, ele às vezes ficava em dúvida, levava para casa, pensavam, e às vezes aceitavam ou não, mas isso tudo foi feito com muito amadurecimento. E isso é interessante porque quando o projeto está bem sedimentado na cabeça do cliente, ele não tem dúvida durante a execução e acaba não mudando o projeto. E projeto que não muda significa economia e obra que foi bacana. Então isso foi muito interessante nesse projeto, por isso que a gente conseguiu chegar nesse resultado tão redondo, onde ele conseguiu organizar as compras todas, diluir ao longo do tempo e conseguiu chegar no final do apartamento com tudo pronto, dessa forma, realizando e concretizando esse sonho. A gente finaliza aqui com essa vista maravilhosa já de noite. E se você curtiu, conhecer o Plano Epic, compartilha com alguém que vai gostar também e se inscreve no nosso canal.